Tá gravando. Segurar. Ah, não, tem que segurar na perna. Na perna. Cá. É o caldo natural. Eu tive que fazer É minha, verdade. Vamos, né? Detalhe também que ele girar a mesa para você sentar. Então, você sentou na mesa girante aqui, tá? Na mesa. Vamos voltar, né? Retornando já. Testando. Tá saindo som? Tá. Tá. Bom, vamos retomando então. O pessoal tá muito excited. Mas olha só, né? Bom, vamos lá. Vamos retornar? Tem mais alguém lá? Isso, vamos respirar fundo, que é para a energia voltar. Muita alegria, muita alegria. Boa, né? Muita alegria mesmo. Bom, retornando, nessa segunda parte, nós queremos fazer uma fala breve e depois abrir para perguntas, porque nós acreditamos muito nessa interação, na contribuição, né? Alguém que queira acrescentar uma ideia, fazer alguma indagação, para que a gente consiga criar também um ambiente interativo que favorece muito, muito o nosso aprendizado. Mas para fechar essa ideia das comunidades primitivas, eu gostaria de citar textualmente uma parte do livro Paulo Estevão. Eu evitei aqui descrever as igrejas, mas aconselho que essa leitura seja feita. O livro Paulo Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel descreve as comunidades. Ele descreve fisicamente, descreve o funcionamento delas, os relacionamentos, os problemas, os desafios. E nós vamos perceber que não há nada de novo. Os desafios que nós vivemos também na casa, no grupo espírita, são os mesmos que eles viviam. A proposta de aprendizado é a mesma, as atividades são as mesmas. E nós podemos aprender muito com isso. Na primeira parte, nós fizemos uma linha do tempo da ideia principal, do fio condutor. Porque se nós entendemos os princípios de algo, a base, os fundamentos, fica mais fácil deduzir o restante. E o restante nós aprendemos com o tempo, com a experiência. E agora nós gostaríamos de deixar um outro conjunto de bases que devem sustentar todo trabalhador espírita e todo grupo espírita sério. O conselho é de Abigail. E foi dado num momento muito especial da vida de Paulo. Um momento em que ele
se arrepende de todos os erros cometidos e ele se propõe a mudar e a realizar um trabalho novo. E, naturalmente, quando você faz uma transformação dessa, você experimenta um pouco de desorientação. Você não sabe exatamente o que fazer, o que você vai encontrar pela frente, como se comportar, qual caminho deve ser trilhado. Então Abigail, que é a sua noiva espiritual, já estava no mundo espiritual, ao lado de Estevão, nas esferas superiores, vem e começa a falar com ele. E é interessante o quanto que essa fala nos ajuda. Por isso que eu vou ler aqui alguns trechos. Primeira coisa que Paulo sente é um pouco de solidão. Todo o trabalho de transformação, ele nos faz experimentar um pouco de solidão. Porque nem todas as pessoas do seu círculo afetivo vão poder entender ou acompanhar plenamente o processo que você está vivendo. Cada pessoa tem o seu tempo, tem a sua maneira, tem o seu ritmo, a sua velocidade. E nem sempre é igual a nossa. Então nós precisamos ter essa compreensão que em alguns momentos você avança, noutros as pessoas avançam, você fica. Então a gente experimenta a solidão de quem está andando à frente e de quem está andando atrás. Mas a gente experimenta um pouco. E ele narra isso para ela, ela responde para ele. Você pede companheiros que concordam com você nas edificações evangélicas, do Evangelho. Mas é preciso lembrar que Jesus não teve esses companheiros. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre, senão com o auxílio espiritual, depois do Pentecostes e da ressurreição. Os mais amados dormiam enquanto ele, agoniado, orava no horto. É verdade. Jesus estava fazendo a prece no Monte das Oliveiras e todo mundo estava dormindo. E ele se preparando para um momento difícil. Uns negaram, outros fugiram na hora decisiva. Aí ela aconselha ele: concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha. Quando for oportuno, Jesus chamará para o teu trabalho aqueles que possam concordar com você em nome dele. Olha que interessante, né? Quando for oportuno. Dá para refletir muito tempo sobre uma frase dessa, né? Às vezes, você ter ao seu lado pessoas que concordam com você é prejudicial. Por exemplo, quando você está errado. Você está errado. As pessoas que estão ao seu lado concordam com você, não vai, porque você se sente confortável com o erro. Então, a vida ela é muito sábia. Então, ela vai deixando que a experiência filtre as nossas intenções, as nossas ações, os nossos pensamentos. Quando você encontra o caminho certo, quando realmente a sua proposta, a sua ideia é boa, ela é produtiva, aí sim, chegam as pessoas que vão concordar, que vão te ajudar, e aquilo se executa. Porque a realização de um plano não depende só da nossa vontade ou da nossa capacidade. Depende de todo um processo. E muitas vezes, no grupo espírita, mesmo na nossa vida, nós somos, digamos, ansiosos, afobados. E muitas vezes, grandes ideias se perdem
porque você quer implementá-las com violência e fora de época. Não é? Nós não podemos, por exemplo, implementar um ensino avançado para quem é criança. Então, às vezes, nós não temos essa sensibilidade de olhar para o lado e ver qual que é a necessidade das pessoas que estão ao lado, do grupo. Tem que ter essa paciência, saber esperar o momento oportuno. E aí ela diz para ele: dedica-te ao Mestre em todos os instantes da tua vida. Serve-o com energia e ternura. Olha que interessante. Muitas vezes, ou a gente exagera na ternura ou exagera na energia. Você exagera na energia, você fica agressivo, muito incisivo. É ruim quando um ser humano tem muitas certezas. Um indício de que você está prestes a cair é quando você tem certeza de tudo. Porque só a ignorância tem certeza de tudo. A ignorância não duvida de nada. Ela só tem certezas. A sabedoria não. A sabedoria tem dúvidas. É humilde, ela sabe esperar, observa. Então nós não podemos ter só energia. Também não podemos ter só ternura. Porque só ternura, você se torna alguém que aplaude o erro. Então nós temos que conjugar a ternura com a energia. Essa lição foi difícil para Paulo. Porque Paulo era energia pura. Né? Ele era aquele que eu chamo o ultra sincero. Né? Ele prefere perder o amigo do que ficar calado. Né? E não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós temos que saber dosar. Ela fala isso com ele. Então, dosa, né? Você usa a energia, a ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobreçam a alma. Eu acho esse conselho da Abigail muito importante. Nós acreditamos muito, nós damos muita confiança a recursos materiais. Então, às vezes, nós acreditamos que você consegue realizar um trabalho só porque tem os recursos materiais. Mas não é bem assim. Muitos grupos têm todos os recursos materiais e acabam. Por quê? Porque as pessoas que estão trabalhando começam a ter tantas brigas entre elas que fecha a porta. Ou você tem pessoas que têm muitos recursos intelectuais, estão altamente preparadas e não conseguem fazer a tarefa. Porque essa tarefa que nós estamos dizendo de renovação moral do mundo, ela exige, ela reclama cultivo de sentimentos. Então, mais importante do que fazer a tarefa, do que ampliar a divulgação, é desenvolver sentimentos. Então, ainda que eu esteja conseguindo fazer uma tarefa, se eu estiver perdendo fraternidade, não está bom. Porque à medida que o tempo passa, eu tenho que ganhar sentimento de fraternidade. Eu tenho que me tornar uma pessoa mais caridosa, me tornar uma pessoa mais paciente. Porque senão o trabalho não está beneficiando nem a mim mesmo. Como é que vai beneficiar a outro? E nós observamos muito isso. Começar é fácil. Né? O difícil é manter o trabalho sem que haja deterioração. Então, deteriorar é um risco. E às vezes acontece isso. A pessoa que está muito tempo numa tarefa, está há muito tempo numa atividade, e ela começa então a ficar negligente com o sentimento. Aqui vale não apenas o que você está fazendo, mas o sentimento que você coloca no que faz. Porque
dependendo do sentimento que você coloca no que faz, você traz respeito para a atividade. Alguém que faz algo com amor, com dedicação, com respeito ao outro, ele cria uma aura em torno do seu trabalho. Então é isso que a Abigail está dizendo para ele. Paulo, não esquece dos sentimentos que precisa desenvolver. E no fundo, Deus não precisa de nós para renovar o mundo. Não precisa. Bastaria que ele desse uma ordem para encarnar em cada cidade 1000 anjos, né? Espíritos puros. Pronto, estava renovado o mundo. Isso aí para Deus é nada. Mas esse é o plano. Então, por que Deus precisa de nós, de cada um de nós? Porque o plano é renovar a nós mesmos. O trabalho é a nossa renovação. E aí ele precisa muito da gente. Né? Então, para te renovar, Deus precisa muito de você. É o que a Abigail está tentando dizer para ele. Não esqueça dos sentimentos que são necessários para a realização dessa tarefa. E aí ele começa a fazer perguntas. Ele faz então 4 perguntas. Eu gostaria de deixar aqui as respostas de Abigail. A primeira pergunta que ele faz, não entendi. Mas como que eu faço para saber qual é a vontade de Jesus nesse trabalho? O que ele deseja? Quais são os desígnios dele? Não só do grande trabalho, mas principalmente a respeito de mim mesmo. Como é que eu tenho acesso aos planos do Cristo com relação a mim mesmo, ao grupo onde eu trabalho, à tarefa onde eu estou envolvido? Aí ela responde para ele: ama. É engraçado, né? Porque você esperava que ela dissesse assim: não, desenvolva a intuição, né? Procura um médium. Desenvolva a sua mediunidade. Não, ama. Porque quando a gente se permite amar, você se encontra. Esse é o... Então, vamos fazer uma reflexão. Alguém erra quando é generoso, quando é fraterno, quando é caridoso, quando é respeitoso. Aquele que ama, dificilmente ele comete um erro. Ele pode cometer um erro de cálculo, de estratégia, não é? Porque nós somos seres humanos, né? Você pode cometer um erro de estratégia. Mas, convenhamos, os problemas do mundo são decorrentes dos que amam e cometem erros de estratégia? Não. Os problemas do mundo são decorrentes dos que não amam e cometem erros exatamente porque não amam. Porque uma pessoa que está imbuída de um sentimento de respeito pelo ser humano, de amor ao ser humano, ele não vai causar uma guerra. Não vai excluir alguém. Você não vai... A pessoa que ama, ela tem uma bússola ajustada. A gente pensa que uma forma mais simples de entender isso é que alguém que ama é como uma pessoa que está com o GPS ligado e atualizado. Não é? Ou seja, ele sempre encontra um caminho. Mesmo que ele erre numa esquina ou noutra, o GPS diz assim, recalculando. Não é? Quem não ama, se ele pegou uma rua errada, aí que ele está perdido mesmo, ele não volta. Porque ele entra num processo cada vez mais complicado de desrespeito ao outro. E aí é difícil voltar. Quem ama, não. Como ele está ligado, ele está preocupado com o outro. Ele está comprometido com o bem comum.
né? Está comprometido com o bem de todos. Então, ainda que ele dê uma desviadinha, ele está sempre recalculando, ele volta para a rota. Então, é interessante esse conselho que ela dá para ele. Ama. Ama. Usa a bússola do amor. Né? Tome suas decisões baseadas no respeito, no amor. No amor no sentido mais pleno, né? No sentido mais pleno. E aí ele pergunta assim, né? E como é que nós vamos enriquecer essa virtude? Como é que nós vamos desenvolver isso? Poxa, eu entendo. Ele fala para ela, Jesus recomendou o amor aos inimigos, recomendou o amor. Olha, Abigail, você há de convir comigo que é o seguinte, eu estou aqui no mundo, você já está aí em cima, né? Mais ou menos o que ele fala com ela, né? Para você está mais fácil, você já conseguiu, né? E eu que estou aqui? Aí ela fala para ele, trabalha. Trabalha. Ou seja, não tem grátis, não tem nada de graça, né? Tem um esforço, trabalha. Recentemente eu li um livro de um jornalista norte-americano, Malcolm Gladwell. O livro se chama Outliers. E o Malcolm, ele fez uma pesquisa, então ele examinou pessoas que se destacaram nas suas áreas. Então, músicos, empresários, etc, etc. E o que ele chegou a uma conclusão? Assim, observação, estatística. Você não se torna bom em algo antes de 10.000 horas. Quer escrever bem? 10.000 horas. Quer tocar bem um instrumento? 10.000 horas. Quer ser um grande piloto de avião? 10.000 horas. Aliás, currículo de piloto é assim, né? Piloto fala, quantas horas de voo? É ótimo. Com respeito às virtudes espirituais, também. Então, você quer ser uma pessoa paciente? 10.000 horas. Então, você veio no trânsito, a pessoa foram 5 minutos, vai somando 5 minutos. Vem aquele familiar difícil, aí você tem que atender no telefone, aquela paciência. Aí você vai só contando assim, opa, que bom, olha, já tem 15 minutos que eu estou conversando com ele. Está adquirindo horas, né? Quando você tiver 10.000 horas, você está bom na paciência. E assim vai no perdão, né? 10.000 horas de perdão. 10.000 horas. Porque é o trabalho mesmo. É esforço. E o Chico Xavier dizia, daquele jeitinho dele, todo amoroso, mas ele fala, olha, às vezes nós queremos exibir uma virtude da paciência, ou da humildade, do perdão, como se nós fôssemos um anjo, mas não é assim não. Tem que ter um treino. Então, primeiro você fala assim, eu vou treinar a paciência com pequenas coisas, pequeninas. Depois você aumenta o programa. É um condicionamento. Ninguém vai chegar em altas demonstrações de paciência de uma hora para outra. Como ninguém corre uma maratona de uma hora para outra. A pessoa fala assim, agora eu vou ser corredor. Como que você começa? Dá uma volta no quarteirão. Quase tem que ir para o hospital. Você corre em volta do quarteirão, já está deitada, perdendo a respiração, tem que trazer oxigênio, né? Aí você começa uma volta e meia, 2 voltas, você está correndo, daí um tempo, você está com um condicionamento, espiritualmente também. Espiritualmente também. Aí ele diz assim, oh não, entendi. Mas Abigail, e quando a gente for tomado pelo desânimo? Porque
Ok, eu tenho que amar, para desenvolver o amor eu tenho que trabalhar, então para desenvolver as virtudes eu tenho que trabalhar. Mas a questão é a seguinte, você está lá em 1000 horas, dá aquele desânimo. Faltam 9000. Eu não vou conseguir. Esse negócio é muito difícil. E alguns de fato desistem, né? Saem, abandonam, né? Não conseguem suportar a pressão. Ele fala, quando eu for envolvido pelo desânimo. Imagina que aqui ele está dizendo alguém que está trabalhando. Não é? Ele está parado, não tem jeito. É alguém que já está no trabalho. Aí ela fala para ele, espera. Então, esse espera dela, nós poderíamos dizer que é a esperança ativa. Porque a esperança inativa é ilusão. Se eu cruzar os braços, não fizer nada, vai melhorar. Vai melhorar. Isso é ilusão. Não é? É ilusão. Então, o que Abigail talvez esteja despertando na mente de Paulo, e é interessante que é uma mulher dizendo para ele. Né? E talvez nesse momento era chamando a mente dele para o universo feminino. Então, a esperança é a gestação da mãe. Ela está inativa? Não. Ela está ali alimentando o filho, né, no útero. O organismo dela está sendo sobrecarregado, né, com um trabalho. Né? Mas assim, não dá para querer tirar o bebê com 3 meses. Né? Tem que esperar. Bom, imagina que a vida de todos nós já começa com uma espera. Ninguém nasceu sem esperar. Você teve que esperar. E olha que não foi pouco, né? Em torno de 9 meses. Tem alguns apressadinhos, né? Vem um pouco mais. Mas em torno de 9 meses. Então a vida já é uma lição no início de espera. Esperar o processo natural das coisas. Trabalhando. Então eu vou trabalhando, eu vou trabalhando, eu vou trabalhando, eu vou trabalhando até que aconteça. Porque é aquela história. Tem uma grande pedra e eu estou com o martelo. E aí eu fui batendo o martelo. Na 100ª martelada, a rocha quebrou. Quebrou com a 100ª? Não é? Quebrou com a soma. A vida é assim. Você vai fazendo o esforço, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Aquilo vai acumulando, até que aconteça. E aí nós temos que ter a espera esperançosa. É uma espera cheia de esperança. Né? E aí ele falou, não, tá certo. Então, tem que aprender a esperar, tudo, né? Mas é o seguinte, né? E se as pessoas começarem a me machucar, a falar mal de mim, a me ofender, a de me fazer sofrer, porque tem isso. E geralmente são pessoas que estão próximas, né? Porque não vai ser um estranho. Quer dizer, tem uma pessoa agora, lá na China, que você nunca vai vê-la. E acredite, ela nunca vai te ofender. Quem vai te machucar, vai te ofender, vai te deixar triste, é quem está do seu lado. Né? Quem está no seu ciclo de relações. Ele fala, e se eu for ferido nesse processo? Ela, perdoa. Porque o perdão é um presente que nós damos para nós mesmos. Simplesmente porque é como o inverno aqui. Vai acumulando neve. Então, se você deixar, o seu coração, ele, ao longo da vida, ao longo de uma atividade,
ele vai acumulando ressentimento e mágoa. E chega uma hora que você fica muito pesado. Você não consegue mais se mover. A mágoa não deixa. Então você começa a se transformar numa pessoa amarga. Amargura. Ressentida. Ferida. E armada. E não tem jeito. Então o perdão é esse processo de limpeza, é um sol. É um sol que beneficia quem te ofendeu? Não, porque quem te ofendeu vai ter que se ajustar com os processos da lei divina, né? O perdão é uma higienização do nosso sentimento, do nosso coração. Ama, trabalha, espera e perdoa. Tendo essas 4 bases, nós construímos um grande edifício, sem risco dele desabar. Agora vamos abrir para perguntas, para interação, quem quiser conversar, né? Vamos fazer uma... Vou só chamar o Jô, porque ele vai ficar do seu lado agora para Ótimo, responder. ótimo. Okay, perguntas, questions. Raise your hand. Raise your- Eu queria perguntar sobre, eu ouvi falar sobre essas crianças que estão nascendo agora, cristal, índico. O que tu teria para dizer sobre isso? So she's asking about all of these children that Haroldo mentioned, the crystal indigo children that we read about or we see on the YouTube. Bom, o que a gente aconselha com relação a isso Our advice with regards to this, é que o Espiritismo sempre nos recomendou o bom senso Spiritism has always advised us the common good sense e a fé raciocinada. and the rational faith. Então, antes de terminologia, de nome, Before giving terminology or names, nós precisamos entender a ideia. we have to understand the idea. A ideia central, The central idea, que está no último capítulo do livro A Gênese, which is in the last chapter of the book Genesis, muito bem trabalhado por Kardec, very well written by Kardec, é que há uma medida sociológica no planeta, that there is a sociological measurement, Ado- measure in the planet adotada por quem governa o planeta espiritualmente. that is created by those who govern this planet spiritually. Quem é o CEO do planeta? Who is our CEO of this planet? Jesus. Jesus. Então ele adota medidas So sociológicas. he adopts these social measures. E isso está no Evangelho, This is in the gospel. e Kardec interpretou Kardec then interpreted e recebeu orientação dos and espíritos received spiritual guidance de que haveria uma encarnação em massa that there would be an incarnation of in massive de espíritos superiores. of higher spirits. Então, eu tenho um pouco de cuidado I'm careful ao rotular. when putting labels. Esse que está nascendo é dessa geração, When this baby is of this type of é, generation, dá um nome para essa geração. giving them a title or a name. Esse aqui é da outra geração. This one is something different. Porque eu acho que é mais complexo. It's much more complex. É um pouquinho mais complexo. More complex. Nós podemos entender isso de uma forma didática. We can understand this from a didactical Aí ajuda. form, and Então, that helps. você pensar geração X, Well, generation X, Y, Y, Z, Z or Z, né? O cristal, o índio, crystal, indigo. são maneiras que nos ajudam These are just things that help us a pensar. to think. Mas não pode ser visto literalmente. So we can't take it literally. Porque nós sabemos quantas serão. Because we don't know how many there will be. Qual é o plano? What is the plan? Nós não temos acesso ao plano. We don't have access to Quais serão as etapas? the steps. O que nós percebemos What we can perceive é que tem nascido crianças that there are more children being born. que não são espíritos superiores. They're not higher spirits. Eles vêm They come com uma estrutura psíquica with a psychic structure mais liberada.
more freer. Então eles têm acesso They have access, mais fácil easier access ao passado to the past do que a minha geração. than my generation. Então eles se recordam e falam mais idiomas. They can remember and speak different languages. Você tem uma criança de 4 anos que toca piano impressionantemente bem. You can see a 4-year-old that can play piano marvelously. Então ele está acessando. He's accessing. Porque se eu Because if I pudesse agora could now destrancar algumas chaves da minha mente, unlock some keys in my mind, ia subir muitos níveis. I could go up very many levels. Todos nós. All of us. E digamos que você tivesse acesso agora Let's say you had access right now aos idiomas to the languages que você já falou nos últimos 1000 anos. that you have already learned and spoken in the last 1,000 Ai, years. seria ótimo. It would be great. Em pouco tempo você estaria falando francês, In no time you will speak in French, inglês, English, latim, Latin, grego Greek, e outras línguas. and other languages. Porque está guardado em nós. Because it's in us. Então essas crianças parecem ter uma mente mais liberada. So these children seem to have a much more liberated mind. Mas isso não significa Does not mean que elas tenham um preparo moral. that they have a moral preparedness. Então é comum você observar It's often common that you can observe uma criança muito inteligente, a child that's very intelligent mas extremamente agressiva, but very aggressive, que tem acesso a vários conhecimentos, that has access to many knowledges, ela é extremamente observadora e inteligente, very observing and intelligent, mas muito egoísta, but very selfish ou muito ansiosa, or very anxious ou sem nenhum controle das emoções. or without any control over their emotions. Então, é um passo adiante? Is a step ahead? Com certeza. Certainly. Mas essa criança But this child precisa de uma atenção, needs attention, de um compromisso of a commitment do pai e da mãe, of his parents. de que darão uma estrutura emocional para ela, Give a emotional structure de to them. que ensinarão valores morais para essa They will criança. teach them moral values to this child. Porque, vamos imaginar, Let's imagine essa criança com alta capacidade intelectual, highly intellectual capabilities. se ela absorve valores morais, If they can absorb these moral values, é um passo adiante. it's a leap forward. É uma geração superior à nossa. It is a generation that is above us. Se ela absorver valores morais. If they can learn these moral values. Porque senão, Otherwise, nós podemos ter grandes inteligências we can have great intelligence que serão recrutadas that will be recruited pelo mal by the evil forces. e poderão causar um grande prejuízo. And they can create great harm. Por outro lado, On the other hand, temos visto crianças we've seen children que têm um comportamento moral that have a moral behavior que é superior ao dos pais. that is much superior to their parents. Muito superior. Much superior. E isso é impressionante. That's impressive. Elas têm um senso de justiça, They have a sense of justice, de respeito, of respect, uma capacidade de dividir, the ability to divide, de ser fraterna, to be fraternal, numa idade muito precoce. something very precocious. Então você vê que aquilo é um valor moral. So that is a moral value that they have. Então, particularmente, So, pessoalmente, personally, eu acredito I believe, que mais importante do que estabelecer rótulos rather than establishing labels, é observar essas duas variáveis. it's to observe these two dimensions of variables. Em que medida In which measure essa criança this child apresenta um desenvolvimento intelectual presents an intellectual development ou um desenvolvimento emocional or an emotional development superior à média. that is above the median. De qualquer forma, In any way, se ela for superior à média, if she's above the average, ela precisa receber she needs to receive um processo de formação moral, a process of moral development, uma atenção especial, special attention, porque, como diz o ditado, like the saying goes, quanto mais poder,
The more power you have, quanto mais habilidade, more abilities you have, mais responsabilidade. more responsibility you have. Interessantíssimo você colocar toda essa explicação junto, porque ontem mesmo eu tive a certificação de tudo isso que você está falando. Ah, que Uma ótimo. criança que passou por uma fase de muita agressividade, de muito distúrbios através da incapacidade de controle das emoções. Das emoções. Eu tive a experiência de ir no consultório psiquiátrico com essa criança. Ela entrou num distúrbio de perder o controle tão intenso que requereu duas pessoas para acalmá-la. A psiquiatra ficou em pânico. Uma psiquiatra famosa, muito recomendada. Eu estava lá, ela arrancou cabelos da cabeça, porque nós saímos do consultório com ela segurando os próprios cabelos na mão. Era intenso. Os pais fizeram vários estudos, vários testes neurológicos, enfim, eles decidiram partir para trazê-la para o centro comunitário. Ela está participando do grupo de investigação do centro. Olha, graças a Deus, né? Que bom. Que So bom. while she recovers a bit, I'm just going to kind of summarize. She's telling about her experience just the other day with a child that has gone through severe emotional turmoil. And recently they was in a psychiatrist's office, and the child presented terrible behavior, very aggressive, trying to literally rip their hair out of their head. And that the psychiatrist was in some places at some point lost of what to do, and the parents of this child now has decided to take them to a community center where this child is receiving now some gospel education. Eu tive a oportunidade de conversar com ela ontem no telefone. E pela primeira vez ela conseguiu falar comigo por 5 minutos sem ser interrompida. Que ótimo. E ela falou, você assistiu o jogo do Brasil? Eu falei, eu assisti. Aí ela falou assim, eu falei, foi muito bom, a gente ganhou. Ela falou, sim, foi, mas que triste que fizeram com o nosso Neymar. Que bom, quer dizer, aí já eu tá. falei, aí ela estava silenciosa, ela falou assim, deve ter doído muito. Aí ela falou assim, mas a gente está orando por ele. Que E ótimo, ela né? está com 6 anos agora. Esse Isso, processo tem então. tudo 4 meses, ela está passando por Ou seja, o que você está descrevendo So what are you describing? é que ela foi That submetida this child was submitted a esses 4 to passos: these 4 steps: amor, love, trabalho, work, espera, wait, porque ela tem um tempo. because she needs her time. Preciso dar tempo a ela. We need to give her some time, E do perdão, and forgiveness. porque no processo ela vai fazer coisas Because in this process she will be able to complete que vai deixar os pais bastante aflitos, tasks that are going to give a lot of anguish to her vão parents, deixar as pessoas assim, perplexas, né? give people very perplexed. E isso vai exigir o perdão. And that's going to require forgiveness. Mas quando ela experimentar o amor, But when she experiences love, ela vai se encontrar. she will find herself. Ela já tem a inteligência, She has the intelligence. ela já tem um psiquismo preparado. She's prepared. E quando ela encontrar o amor, When she finds love, é como um veículo de corrida it's like a racing car com um GPS. Um GPS. with a GPS. Marcos, you had a question. Sim, eu achei muito interessante o que você falou sobre a energia e a fraternidade. So it's very interesting what you talk about, energy and fraternity. Eu acho que é importante tanto para a educação dos filhos, nossa e para o trabalho. It's very important for the education of our children, ourselves, and for our work. Muitas vezes a gente se pega, eu acho que extrapolando um pouco na energia, Sometimes we find ourselves going too far with the energy side. quando a gente tem vontade, por exemplo, na casa espírita, de trabalhar mais, de servir mais. When we would like to be working more and more in the spiritist house.
E às vezes a gente se pega deixando a fraternidade de lado. And sometimes we catch ourselves leaving the fraternity behind. Qual seria o melhor instrumento para a gente se autopoliciar como um termômetro e saber se eu estou excedendo nessa energia e a fraternidade está ficando de lado? How do we observe and measure ourselves so we don't go too far on one side, like the energy, and leave behind the other? Não para medir os outros. Não, claro. Not to falo measure isso pra others, but medir a measure mim. ourselves. Isso é muito interessante. It's a very interesting question. E o Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, Saint Augustine in the Spirit's book, ele deixou um roteiro he left us an itinerary que é muito interessante para isso. that's very interesting in this aspect. Ele recomenda toda noite, He recommends every night toda noite, Every nós night. façamos uma reflexão that we reflect dos nossos atos. of our acts. É interessante porque no nosso trabalho profissional, It's interesting because in our professional work, nós estamos acostumados com avaliações, we're accustomed to be evaluated. e estamos acostumados com verificar se as metas foram We're atingidas, used to measuring our goals and whether we achieve them, se a nossa produtividade está adequada. if our productivity is adequate. E no que diz respeito a progresso espiritual, In regards to our spiritual a progress, gente não faz isso. we don't do that. E o Santo Agostinho diz, meça seu progresso, So Saint Augustine suggested that E- do this, measure your progress, avalie todos os erros que você cometeu durante o dia evaluate all of the mistakes you made in e that day todos os acertos. and everything you did right. E faça uma média semanal, avalie. Do this on every day and on a weekly basis. E toda vez que a gente tiver uma dúvida And when in doubt, se nós agimos corretamente, if we act correctly, se nós aplicamos corretamente a energia, a serenidade, if we're applying energy and serenity a ternura, né? and tenderness, Basta a gente pensar assim: we have to think like this. se todas as pessoas All the people agirem hoje act today como eu, like me, seria bom? would that be good? Esse é o critério. That's the measure. Eu chamo de pensar você mesmo I call this think yourself em escala. in scale. Eu falei dessa maneira com o Jô. I spoke this way with me. Se todas as pessoas de Toronto If everyone in Toronto falassem entre elas spoke among That's- themselves dessa maneira, this way, como seria a vida? how would life be? Esse é o grande teste. That's the great test. Porque se a nossa conduta Because if our behavior não puder ser replicada, multiplicada, should not be multiplied, não é uma boa conduta. then it's not a good conduct. Pode ser bom pra gente, It could be good for us, mas não é bom para todos. but it's not good for everyone. E aí isso demanda avaliação. And that requires Demanda, evaluation e digo, até uma certa objetividade. and some objectivity. Por isso que Santo Agostinho diz, anota tudo. That's why St. Augustine said, write everything down. Antes de dormir, 2 minutos. Before you go to sleep, 2 minutes. Nota com quais pessoas você conversou, Who you talked to, como você conversou com elas, how did you talk to, o que você fez. what did you do? E depois você começa a aprofundar a sua avaliação. Then you can go deeper in your evaluation. Quais sentimentos te envolveram durante o dia? What feelings involved you during the day? Aí você começa a escrever. And you start to write down. De 8 às 9h30, From 8 to 9:30, ódio. hatred. De 10 às 11, From 10 to 11, compaixão. passion. Então, aí você observa qual é a sua média Then you observe your average e começa a atuar. and act upon that. Porque é um trabalho disciplinado. It's a work of discipline. Ninguém evolui espiritualmente por acaso. Nobody evolves spiritually by chance. Isso exige um trabalho disciplinado. It requires a lot of discipline and a lot of work. Para nós é muito difícil isso, And it's hard for us porque o Ocidente because here in the where we live, não tem Western, o mundo ele não tem muita prática na reflexão. we don't have a lot of
practice and reflection. Nós somos muito bons em fazer We're coisas, good at making things, em atuar no exterior, to work outside ourselves, mas pouca prática but not enough practice de reflexão pessoal. of personal reflection. Yeah. We have one last question from Marcio. Conhece-te a ti mesmo. A minha pergunta não é muito sobre a palestra, é mais sobre o NEP. My Oh, my sorry. question is not about the lecture, so everybody can leave now. This question is about NEP. So what is NEP? Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. So NAPI is a program that has started in Brazil, which are small groups dedicated to the study and research of the gospel. And Haroldo is the coordinator of this group. Those coordinators, when those who were here for Celia's speech 2 weeks ago, she brought up why this is important and why they have created, and surprisingly that it took so long for it to be created in the first place. So your question is? E a Célia falou muito sobre o estudo. Eu queria te perguntar como é que é a parte da pesquisa, o que vocês têm feito e o que a gente pode esperar disso. So Celia talked a lot about the study and how the new approaches and the new material that's available to study the gospel. But Márcio is curious about the research, which is Haroldo's specialty. Bom, na nossa expectativa, In our expectation, nós acreditamos que, na medida que você multiplica grupos de estudo that as you multiply these groups e dá condições a esses grupos and you give all of the resources to these groups de compartilhar informação, to share information, passa a surgir a pesquisa. then the research comes out of that. Porque um determinado grupo em Toronto Because a certain group, for example in Toronto, encontrou um livro interessante sobre um determinado tema. found an interesting book about a specific topic. E quando ele compartilha isso com um grupo em Minas Gerais, And when he shares this information with another group in Brazil, in Minas Gerais, o grupo de Minas ganha com isso. the group de Minas wins. Of course, he's from Minas. That's why he's using that example. But it could be São Paulo. Ah, It could be Então ele ganha com isso. they learn from that. Mas o grupo daqui também. But the group here as well. Porque você passa a ter dois grupos Because you now have two groups pensando sobre um tema thinking about the same topic e pensando sobre uma fonte bibliográfica. and thinking about that bibliographical source. Esse compartilhamento de bibliografia This sharing of these resources, of these sources, é uma pesquisa is the research. e vai ampliando o pensamento. And it grows the thinking. Então, a longo prazo, Over the long period, nós vamos tirando o foco de pessoas we take the focus away from individuals para focar no conteúdo. to then focus on the content. E a longo prazo, In long term, nós estamos sendo generosos com as gerações futuras, we're being generous for the next generations porque estamos possibilitando because we're allowing them, que outras pessoas cheguem e aprendam. other people can come and learn. Então, o que nós não queremos What we don't want, é pessoas que dependam de outras, people who are dependent on others. ou que haja apenas um Or que that conhece, there's only one person who knows everything. mas que o conhecimento seja compartilhado That knowledge then be shared e seja progressivo. and progressive. Essa é a intenção do NEP. That's the reason behind the NAP. É claro que tem desafios. Of course, we have challenges. Todo o trabalho que tem seres humanos, Everything that involves people ele apresenta desafios. is a challenge. Mas esses são os nossos objetivos. But these are our goals. E eu tenho aprendido muito. And I have learned a lot. Pessoas mandam um e-mail, mandam pelo Facebook, Some people use email, send me notes through Facebook, vídeos, videos, livros, books, indicações bibliográficas bibliographical references que eu não conhecia. that I had never heard about before. Às vezes um livro que eu procurava há 10 anos Maybe sometimes a book I've been looking for 10 years e eu fui presenteado agora, and I just got as a gift. porque a pessoa sabia que eu estava procurando This person knew that I was looking for e this ela book, morava ao lado de uma biblioteca and they live next to a bookstore or a library que está aqui, na América do Norte. in North America. E difícil de eu ter acesso. I couldn't have access. E aí começa um compartilhamento, And then that's where the sharing begins. uma teia, A uma network. rede, Network. uma network.
Isso é fantástico. And that is fantastic. Well, I'd like, first of all, to thank Haroldo. Obrigado pelo jogo. Nosso tradutor. Obrigado. And as we're so generous, and we know that work is important, I'm going to ask him to do one last work. Is to give us the pleasure of a final prayer. And then I will invite everyone to stick around, because then we have the important four-year take. I apologize, but I will not be translating the prayer. Carol, você não precisa mais me interligar. Já está desligado. Isso era só para mim. Ah, entendi. Não, era o microfone da gente também, não? Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, muito obrigado por essa grande oportunidade no Canadá, por ter conhecido esses irmãos queridos, por participar dessas tarefas e por presenciar a vitória de mais um grupo espírita que completa seu aniversário neste momento. Obrigado pela tua generosidade, que sempre nos entrega oportunidades de trabalho, de confraternização. Nós te pedimos, Mestre, que inspire a todos os trabalhadores deste país, todos os grupos espíritas, especialmente desse grupo anfitrião, TSS, que as tuas bênçãos se derramem sobre esses corações pioneiros, para que eles possam manter acesa a chama da esperança, na certeza de que não estamos sozinhos. Todos estamos reunidos no teu amor, na tua bondade, na tua misericórdia. E embora a tua estratégia de trabalho nos coloque fisicamente distantes uns dos outros, nossos corações vibram na mesma sintonia. Por isso te pedimos paciência com as nossas imperfeições, misericórdia para com as nossas ações e amor para nos conduzir ao caminho certo do aperfeiçoamento espiritual. Obrigado pelos amigos espirituais que dirigem essa casa, que dirigem o movimento espírita em Toronto e em todas as cidades do Canadá. Que eles possam encontrar em cada um de nós um veículo de materialização dos ideais superiores, a fim de que cresça o trabalho, mas, sobretudo, se transforme e cresça o nosso espírito. Nos ampara, nos protege e estende essas bênçãos a todos os nossos familiares, entes queridos e companheiros de jornada. Que assim seja, Mestre. Once again, thank you. Thank you, Haroldo. Thank you, everyone. Just to remind that as Haroldo spoke so well today, the work never stops. It continues. We continue with our activities. If you want to learn more about the books of Spiritism, we have lessons every Wednesdays and Thursday of the Kardec's codification works. Every Sunday we have the public lectures. We also provide fraternal counseling for anyone who is going through some difficult times or just has questions around life, around what's happening with them, and would like some guidance. These take place every Wednesday and Thursday. As I mentioned before, the theme of the month is St. Paul. So in this month of July,
we'll have lectures every Sunday about the letters that Paul wrote and the meaning to us as Christians and Spiritists. Thank you so much for coming, and I will make sure that Haroldo lives up to his promise to be here every year. Thank you very much. Thank you for everyone who's been patiently watching us on the internet. It's been always an honor and a privilege to have you connected with us. Thank you.